até aqui. E nós estamos já de uma palavra gloriosa, sexta-feira de maravilha. E coisa boa viver maravilha de Deus, né, Jaque? A gente já é uma maravilha, meu filho. Se não é o Senhor por nós. Aleluia. E nós estamos já de uma palavra gloriosa que vai nos contar mais um feito de Jesus, mas por intermédio de alguém. Porque a Bíblia fala muito dos feitos de Jesus. Eu amo as mensagens cristãs sempre, porque não dá para falar de alguém sem falar do centro que é Cristo. É Cristo que cura, que liberta, que salva, que transforma. É Ele que faz todas as coisas. Deus deu o Filho dele para morrer. Deus Pai, Jesus Filho. Tanto que ninguém consegue chegar ao Pai se não for pelo Filho. Porque quem morreu foi o Filho. Então é por isso que hoje quando as pessoas perguntam aqui, você quer aceitar Jesus? Porque o único meio de você chegar ao Pai é pelo Filho. Porque quem pagou o preço foi o Filho. Quem morreu foi o Filho. Quem derramou o sangue foi o Filho. E Ele não desistiu da missão, mesmo a missão sendo dura, mesmo a missão sendo água, mesmo Ele derramando litros, gotas de sangue, mesmo Ele recebendo uma coroa de espinhos sem ter pecado, porque Jesus não pecou. Aleluia. É por isso que a Bíblia diz assim, ó, são de meus imitadores. Porque Paulo, sendo homem de Deus, disse, seja meu imitador, porque Paulo tinha um espinho na carne e ninguém sabe que espinho era esse. Aleluia. Pedro é um grande apóstolo do Senhor, mas negou, tinha falha, então não dá para ser imitador de quem peca, de quem falha, de quem erra. Mas quando a Bíblia diz assim, ó, seja meus imitadores, é Cristo dizendo, eu não errei, eu não pequei, em mim não tem falha, eu não tenho brecha. Então vocês precisam ser meus imitadores, porque em mim vocês não vão achar erro. Então Jesus, ele nasce, é concebido da virgem, já é anunciado pelo profeta messiânico, a gente já sabe a história, é gerado embaixo de uma grande guerra, porque o Herodes da época quer matar, e aí Jesus vai e envia um anjo, Jesus precisa ser escondido no Egito. Quando Jesus retorna novamente para a sua terra, Jesus começa a crescer em graça e em conhecimento, porque Deus já retirou do caminho uma ameaça que ameaçava o ministério de Jesus. Jesus cresce em graça e conhecimento ainda como menino. Jesus já começa a conversar com doutores, Jesus já começa a interagir, aleluia, com pessoas grandes, aleluia, glória a Deus. E enquanto Jesus não exerce de fato a sua chamada ministerial, porque Jesus veio à terra com uma missão, e a missão era morrer, aleluia, para que hoje eu e você pudéssemos ter vida e vida com abundância. Eu costumo dizer que Jesus não morreu para que, aleluia, para nós vivermos essa vida que nós vivemos hoje. Deitamos preocupados, acordamos preocupados. A Bíblia diz, não nos preocupeis com o dia da manhã, mas se for analisar, todo mundo aqui está preocupado com amanhã, porque tem uma conta para pagar, porque tem um exame para fazer, porque tem um problema para resolver. Mas a Bíblia diz assim, ó, não vos preocupeis com o dia da manhã. E quando Jesus veio aqui na terra para morrer, Jesus não veio morrer para a gente ter essa vida que a gente está tendo hoje. Jesus veio morrer para que a gente tivesse vida e vida com abundância. Essa vida não é essa que nós temos, mas a vida que nos espera lá. Porque ele diz assim, ó, não turbem o vosso coração. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai, a casa não é aqui, a casa lá, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar, para que onde eu estivesse, vós também estivesse. Então Jesus estava deixando claro, o sacrifício vai valer a pena, porque há um lugar preparado para mim, para você que está muito além. A graça não corrói, não. Nada consegue consumir aquilo que está preparado lá. Isso aqui tudo vai acabar. Aleluia, casa boa acaba, carro acaba, tudo aqui tem prazo de validade, mas aquilo que está lá não vai acabar. Então Jesus, ele vai passar por vários processos aqui na terra até chegar o momento da sua crucificação. Mas enquanto Jesus não é crucificado, Jesus vai preparar homens para dar continuidade ao ministério dele na terra. Porque Jesus já sabia que em um momento ele iria retornar para o seu lugar. Mas alguém precisava dar continuidade à obra. Alguém precisava dar continuidade à igreja. Alguém precisava continuar fazendo a obra, curando no nome de Jesus, libertando no nome de Jesus e através da palavra de Jesus. Então Jesus agora vai separar os seus 12. Nós já conhecemos a história. E esses 12 começaram a multiplicar, porque começaram a fazer discípulos, independente das suas fragilidades e dificuldades, eles começaram a fazer discípulos. Mas quando nós nos deparamos com o livro de Atos, nós vamos saber que aqui em Atos, aleluia, glória a Deus, quem deu de fato início à igreja primitiva na terra foi Pedro. Pedro que é alguém, aleluia, glória a Jesus, inconstante. Pedro é alguém que tem medo. Pedro é alguém que corre da chamada. Pedro é alguém que sabe o tamanho da responsabilidade que carrega, mas ele quer correr da responsabilidade. Só que o Senhor já tinha olhado para Pedro, já tinha escolhido Pedro, porque uma coisa é chamar, outra coisa é escolher. E os 12 não foi chamado, foi escolhido. Aleluia, até quem negou foi escolhido para negar. Meu Deus, é muito forte isso aqui. Porque quem escolhe é ele. Quem seleciona
a gente só vai ver no vale. Mesmo não querendo entrar lá. Mesmo não querendo estar lá. Tem coisa que a gente só vai ver no vale. Porque tem coisa, irmão, que nos momentos bons não é revelado. Tudo no momento bom é superficial. Mas no vale você vê a realidade da coisa. Quando Ezequiel está achando que está tudo bem no meio de Israel, aí Deus, não, meu filho, tu precisa ir para o vale. Não se engana não, meu filho, o povo está morto. Ele mandou levar, tu está pensando o quê? Aí Deus matou a mulher. O homem agora não pode nem chorar luto. Não pode. Porque tem pessoas que foram escolhidas e Deus não dá nem a legalidade, a ousadia de dizer assim, para aí para viver o teu luto, para viver a tua dor. Não! Porque eu já entendi que o escolhido não tem escolha, e Ezequiel foi escolhido. Aí o Espírito diz, bora, meu filho, tu precisa entrar numa situação aqui para ver o que de fato está acontecendo. Ezequiel não quer ir para o vale não, irmão. Ezequiel quer ir para qualquer lugar, mesmo para o vale não é assim. Ezequiel quer ir para o aniversário, quer ir para a festa. Ezequiel quer ir para o shopping, para a churrascaria, para o cinema. Ezequiel quer ir para qualquer lugar. Até para o culto Ezequiel quer ir, mas Ezequiel não quer ir para o vale. Mas o Espírito diz assim, tu precisa ir lá, porque tem algo que tu só vai ver no vale. E quando a mão leva ele para o vale, que eu já nem sei porque Deus já entrou aqui, que não é isso aqui que eu vou falar, mas quando Ezequiel chega no vale pensando que está tudo bem a bagaceira, é osso para um lado, osso para o outro, cabeça lá, vem aqui, mão lá, e aí você olha, poderão reviver esses ossos? A bagaceira está feita, Senhor. O Senhor me trouxe para ver isso, foi. Eu me trouxe da vida, osso. Me trouxe para quê mesmo? É só para você ver. Que aquilo que tu acha que está vivo já morreu há muito tempo. Aquilo que teu olho está olhando não é nada disso que você está acabando. Aquilo que teu olho está vendo não é nada disso que você está vendo. E eu precisei te trazer nesse vale para te mostrar a realidade da situação. Veja, está morto. Tem nome de que vive, mas já morreu. Não tem vida não, mas pode viver. Senhor, eu não posso dar vida a ninguém. Não tenho poder para ressuscitar morto, não. Quem sabe é o Senhor. É Ezequiel dizendo, Senhor sabe se pode levantar ou não pode. O Senhor sabe se ainda pode marchar ou não pode. O Senhor sabe se ainda pode adorar ou não pode. É Deus falando com pessoas aqui nessa noite. Deus sabe das tuas limitações, mas quem vai decidir se tu levanta ou se tu permanece é Ele. Senhor, tu sabe. Sabe o que Ezequiel está fazendo aqui? Se isentando de responsabilidade. Eu não sei porque Deus está falando isso aqui. Poderão? O Senhor sabe? Não tem poder para dar vida a ninguém. Você está perguntando por quê? Porque Ezequiel esperava ouvir de Deus era, já que você não pode sair do vale, já que você não pode, eu vou lhe tirar da situação. Já que você não pode, eu vou lhe isentar disso. Porque assim, né? Tem coisa que Deus quer que dê, a gente quer que Deus nos isente, né? Mas Deus não leva ninguém para o vale em vão, não. Se Deus me botou no vale, porque através de você vai acontecer alguma coisa no vale. Mesmo você não querendo, vai acontecer alguma coisa. Ele quer que Deus frente a ele, aí Deus diz, profetize. Abra a boca. Porque você não tem realmente poder para dar vida, mas a palavra tem poder para calar o vale. Profetize vida no meio do vale. Quando Ezequiel abre a boca, interessante aqui que quem está liberando a palavra e dizendo profetize é Deus. É Deus dizendo, tu não tem poder, mas através da palavra liberada, de calada chega na baia, vai soprar um novo vento. E o vento que vai soprar é o vento de ordem. O vento que vai soprar é o vento de organização. O vento que vai soprar é o vento que vai trazer vida. E vai pegar o que está no chão e vai botar. Deus está dizendo que está no chão para levantar através do vento que eu vou soprar quando tu aprender que tu tem que abrir a boca. Quando tu aprender que nessa situação você precisa se movimentar e não ficar parada, porque chorar não resolve problema. Ficar estacionado, sentado não resolve problema. O que resolve problema é levantar e reagir. Profetize. Aí ele profetizou. O vento veio. Aí o exército está em pé, né? Mas não tem o Espírito. Não adianta estar de pé e não ter o macho.
o Espírito revela. Está em pé, mas você está faltando alguma coisa. E quando o Espírito vem, aí sim, o exército está preparado para a batalha. Em Atos 3, tem um coxo que deu a barriga da mãe, nasceu assim. Ele é tipo uma pessoa aleijada, não pode andar, né? E ele depende das pessoas primeiro para comer. Ele depende das pessoas para lhe levar e colocar na porta do templo. Interessante, quem tem poder para colocar, quem tem condições de botar na porta, não pode levar para dentro? Por que deixa na porta? Aquele homem vivia de esmola, coisas provisórias, temporárias, e Deus não é Deus de coisa temporária. Só quando é um propósito, mas é muito difícil. Aí, Pedro e João, homens de oração, são homens que estão indo para o templo na hora nona fazer o quê? Orar. Não tem segredo, o negócio é o caminho da oração. Não tem aleluia mistério, o negócio é ir orar. Então eles estão indo fazer o quê? O que eles fazem de costume, orar. Eles são homens que estão acostumados a orar. Então no caminho da oração, aonde outros até passavam para orar, mas tinha com certeza esmola para dar, mas não se deixava ser usado. Tem um homem que desde o ventre da sua mãe é aleijado, é limitado, é coxo, não tem vida própria, não tem escolha própria, come daquilo que lhe dão, anda se alguém lhe levar e lhe colocar em algum lugar. Ele não tem uma vida como a nossa, que nós podemos, aleluia, glória a Jesus, nos deslocar, fazer. Ele não podia, ele era limitado. Mas um belo dia tem dois homens indo ao templo orar. Porque tem alguém que só quer ir para o templo orar, mas acha que no caminho do templo nada pode acontecer. Mas nesse dia, aquele homem, ele não vai pedir esmola a qualquer um, ele vai pedir esmola a Pedro e a João. E ele vai olhar para aqueles homens e vai dizer assim, ó, me dê uma esmola. E o que é que ele esperava? Porque ele está acostumado a receber, não é assim? Tem gente que ama viver de esmola. Acostumou a viver de esmola. Acostumou a estar vivendo de moeda que alguém pode dar. Acostumado a viver de esmola que alguém pode dar. Aquele homem estava assim, levanta a mão e pede uma esmola, porque é o que ele está acostumado a receber. Esmola lá, ele vive disso. Ele come hoje, amanhã ele está pedindo de novo, porque ele é uma pessoa que está acostumada a viver de coisas provisórias. Só que tudo só é até o dia. Tudo só é até o dia que Deus olha para alguém e diz, não, a partir de hoje tu não vai viver mais disso. A partir de hoje eu não aceito mais você viver de migalhas. A partir de hoje você não vai viver da esmola de alguém, que é uma palha. A partir de hoje tu vai sair dessa situação e você vai querer gerar o tempo. Aquele homem levanta a mão, só que naquele dia, Pedro e João estavam indo ao templo na hora nona para orar. Mas quando aquele homem levanta a mão e pede esmola, Pedro e João diz assim, olhe para nós. Pedro e João podia dizer, olhe para Jesus, que não é assim hoje. Olhe para Jesus, não. Quem tem vida com Deus tem total autoridade e legalidade para dizer assim, olhe para mim. É para mim que você tem, é a mim que você está pedindo. Olhe para nós. Sabe por quê? Pedro e João tem vida a notar. Pedro e João tem comunhão, tem testemunho. Então ele não vai dizer, olhe para Jesus, mas olhe para nós. Olhe para nós. Interessante que todo mundo está acostumado a dar esmola. Mas tem pessoas que têm pratos financeiros que nem esmola tem para dar. Eita, Jesus. Tem alguém com a mão estendida esperando uma moeda, meu pastor. Tem alguém com a mão estendida, meu irmão, esperando uma moeda, uma esmola. E tem alguém que não tem uma esmola para dar, mas vai se utilizar de uma ferramenta que vale mais do que qualquer esmola e do que qualquer dinheiro. Sabe o que é que Deus está dizendo? Tem pessoas que têm um apertado para se utilizar do dom que eu dei e não quer usar. Está indo para o templo orar, alguém está pedindo esmola. E ele diz assim, olhai para nós. E ele quando olha, ele espera receber o quê? Uma esmola. Só que Pedro e João naquele dia está tão cheio de Deus, está tão cheio do Espírito Santo, porque eles já receberam o Espírito. Eles estão tão cheios de Deus, que eles entendem que não podem dar esmola, porque eles têm algo muito maior do que a esmola para dar. A palavra se valoriza porque tu tem mais do que uma esmola para dar para ele.
Em nome de Jesus. Sabe por quê? É Pedro e João dizendo: nós não curamos, mas servimos a quem cura. Nós não transformamos, mas servimos a quem transforma. Nós não libertamos, mas servimos a quem liberta no nome dele. Em nome de Jesus, o Nazareno, a paralisia cai por terra hoje. Em nome de Jesus, o Nazareno, você vai parar de pedir. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e manda. Só que é muito fácil liberar uma palavra. Liberar a palavra qualquer um libera, uma criança, um adulto, um jovem. A palavra qualquer pessoa que souber liberar, libera. Difícil mesmo é fazer o que Pedro e João fez. Em nome de Jesus, Nazareno levanta. Só que Pedro e João entende. Eu liberei uma palavra, mas só a palavra não vai tirar ele daquela situação. Aí Pedro e João sabe o que é que vai fazer? Vai pegar na mão dele e vai dizer assim, ó: eu liberei a palavra, só que eu entendo que você precisa levantar. Um pegar do lado e o outro levanta. E ponto em pé. Porque o milagre não acontece só quando alguém libera uma palavra. O milagre acontece quando alguém estende a mão. E difícil é estender a mão. Liberar a palavra é fácil, difícil é estender a mão e pegar no chão e colocar de pé. Em nome de Jesus, levanta e anda. Só que eles vão tomar uma atitude além. Eles vão fazer algo a mais, eles vão pegar na mão, eles vão pegar no braço e dizer: quer levantar, meu filho? Quer parar com esse negócio de estar na porta pedindo? Quer sair dessa vida de viver do que os outros te dão? Quer sair da humilhação? Em nome de Jesus, vai acabar hoje. Em nome de Jesus, Deus vai chegar para cá hoje. Em nome de Jesus, Ele vai pegar na tua mão hoje. Em nome de Jesus, levanta e anda. Eles pegam aquele homem, levanta, aquele homem fica de pé. Mas o que é que me chama a atenção nessa palavra? Sabe o que é? É que o homem pegaram ele e colocavam onde? Na porta do templo chamada Formosa. O homem estava acostumado a viver de esmola. Aquele homem é alcançado pela graça. Aquele homem é alcançado pela cura. Aquele homem é alcançado pela libertação. E aquele homem, sabe o que é que ele vai fazer? Ele vai ser grato. Sabe o que é que eu vejo aqui? Alguém que não queria estar na porta, queria estar dentro. Mas nunca teve uma mão que eu ele para colocar dentro. Então, quando Deus levanta alguém que pega na mão dele e libera uma palavra, a primeira coisa que ele vai fazer não é ir embora, ele vai voltar e vai entrar para dentro do templo. Aquele homem entende que se foi Deus que tirou ele da porta, se foi Deus que derrubou a paralisia e lhe curou, se foi Deus que levantou Pedro e João para a vida dele, ele entende que ele não tem mais que permanecer fora, ele precisa estar dentro. Então a primeira atitude de alguém que é curado, de alguém que é cansado, de alguém que é tocado, é sair de fora. É Deus dizendo: eu conheço o teu coração. Eu sei que quer sair da porta para estar dentro. E eu sei também que eu vou levantar para tirar alguém da situação que está. Aquele homem, quando ele é alcançado, ele é curado, ele não vai permanecer na vida que ele vivia. Ele vai entrar dentro do templo. Interessante aqui, sabe o que é? As pessoas estão acostumadas em ver alguém na paralisia. Estão acostumadas a ver alguém sentado. E aí quando olham para aquele homem, nem acredita que é ele que está de pé dentro do templo. Pedro João olha para aquele homem e diz assim: ó, eu não tenho prata nem ouro, meu amor. Se você está querendo dinheiro, não tem não, viu? Tem não, porque papai não deu. Papai não liberou a senha. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque se Pedro João tivesse dinheiro, é mais fácil dar dinheiro, sabia, pastora? É mais fácil liberar uma moeda do que liberar graça. Sabe por quê? Dinheiro é fácil, graça é difícil, tem que buscar. Então Pedro João não tem dinheiro, mas tem presença. Pedro João não tem moeda de troca, mas tem graça. Então Pedro João vai dizer assim: eu não tenho prata nem ouro, meu filho. Eu não vou poder ajudar com dinheiro, mas o que eu tenho vale mais do que qualquer dinheiro que eu
levanta. Vamos continuar aqui? E tomando pela mão direita, o levantou. E logo seus pés se firmaram. Por quê? Ele era coxo, os pés dele não firmavam, não se firmavam. A partir do momento que alguém liberou uma palavra e pegou ele pela mão, os pés deles, começaram a ir para o lugar. Depois que os pés daquele homem se firmam, e ele sai da posição que ele está admitindo, que está do lado de fora, ele pula e se coloca de pé. E andou. Interessante? Andou. Primeira coisa, está na porta. Está mendigando, pedindo. É coxo, depende de todos. Mas quando um pega do lado, um pega do outro, ele pula. Por quê? Ele já está sendo curado. E depois que ele é curado, ele não vai sair gritando, ele não vai não, ele vai acompanhar quem Deus está usando para ele. Por quê? Porque ele está vendo exemplo de graça. Ele está vendo exemplo de presença. Então ele não vai sair do lugar não, ele vai se levantar e ele vai acompanhar Pedro e João para dentro do tempo. Porque dentro do tempo tem graça, dentro do tempo tem presença, dentro do tempo Deus libera a bênção. Então ele pula, se coloca de pé e acompanha Pedro. Aleluia. E João. Aí o que vai acontecer? E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. Quem é esse povo? O mesmo povo que passava e via ele do lado de fora. Quem é esse povo? O mesmo povo que estava acostumado a comentar que ele andava pedindo esmola. O mesmo povo que talvez deu a esmola ou negou a esmola para ele. Mas agora o povo tem que ver ele em pé, curado, sarado, louvando e adorando a Deus. Aí não para por aqui não. E conheciam-no, pois era ele que se sentava a pedir esmola na porta do templo. E ficaram pasmos e assombrados pelo que lhe aconteceu. Interessante aqui. Tem pessoas que estão acostumadas a viver sentada, paralisada, vivendo a vida do jeito que você vive. Mas se você tiver uma melhora, não vão nem acreditar que é você. Porque já acostumaram a te ver desse jeito. Já te conhecem pela tua paralisia. Aquele homem era conhecido porque pela paralisia. Porque ele vinha na porta. Quem é? É o mendigo que vive na porta. Qual é o nome dele? É o homem que vive mendigando na porta. Mas no dia que viram ele entrar no templo, curado, adorando a Deus, não reconheceram. Quem é ele? É ele mesmo. É aquele que estava lá fora e quem curou. E quem tirou ele do fundo do poço. Quem pagou as contas, quem restaurou o casamento, quem libertou dentro da casa, quem deu livramento de morte, quem foi que fez o milagre, quem foi? Foi Jesus. Através de quem? Pedro e João. Então deixa eu dizer nessa noite para alguém aqui. Chegou o tempo dessa situação mudar. Esse quadro precisa virar. Chega de estar vivendo de esmola na porta. Ela Maria, calma, choredaia. Deus está dizendo, eu estou te convidando para vir para dentro. Chega de viver do que alguém pode dar, porque quem quer te dar agora sou eu, papai. Você recebeu a esmola que alguém pode dar. Agora eu quero te usar para levantar quem está na porta também. Alamã, parabaia. Deus está falando com alguém aqui, chega. Alabai. Chega de ficar na porta. Chega de viver de moeda. Está acostumada, né? Deus está dizendo, acabou hoje esse negócio. Chega de viver recebendo moedinha na porta. Chega de andar pedindo que alguém pode dar. Deus está dizendo, essa humilhação precisa acabar, não está cansada, não é? Deus está dizendo, eu quero ir além. Chega de viver de coisas que resolvem o seu momento. Chega de coisa que é só para hoje. Chega de alegria momentânea. Chega daquilo que só resolve o problema de agora e amanhã você está com o mesmo problema de novo. Chega desse negócio de deitar hoje e acordar com problema no outro dia. Chega! Você precisa viver um milagre permanente. Deus está dizendo, eu quero mudar isso hoje. Eu quero te
dizendo: eu permaneço. Sou permanente. Sou hoje, amanhã e sempre para sempre. Eu sou permanente. O que eu faço é permanente. A cura é permanente. A libertação é permanente. A porta é permanente. O milagre é permanente. Deus está te convidando hoje a sair dessa situação, dessa zona de humilhação. Que alguém olha e já te conhece pela situação que você enfrenta. Mas ela é aquela que passa por isso. Ele é aquele que vive daquele jeito. Deus está dizendo: não. Eles têm que ter, eles vão ter que ter. Mas a decisão depende de você. Porque Deus não é invasor. Quem decide se vive ou se permanece morto somos nós. Quem decide se levanta ou permanece sentado somos nós. Quem decide se permanece pedindo esmola vai viver de milagre somos nós. É Deus dizendo para alguém aqui nessa noite: é você que vai decidir a partir de hoje se vai viver no provisório ou no permanente. Porque aquele homem naquele dia não esperava. Ele esperava continuar do jeito que ele estava. Ele estava tão acostumado a ser coxo, estava tão acostumado a viver na paralisia, porque às vezes a paralisia é confortável. É confortável. Tá bom aqui. Tá bom aqui pra que ali? Tá bom aqui pra que levantar? Pra que eu tenho que sair daqui do lugar que eu tô assim? Tá bom, tá confortável. Tá bom viver do que alguém pode dar? Tá bom viver essa humilhação? Tá bom viver noite sem dormir? Tá bom viver de medicação? Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Não tem jeito. Não vai mudar. Ninguém vai me ajudar. Ninguém pode me ajudar. Só que na vida daquele homem, Deus levantou alguém para ajudar. Em um dia comum, alguém está indo para o templo orar. E no caminho do templo, Deus está dizendo: eu vou usar vocês no caminho do templo. Porque nem todo milagre acontece dentro do templo. Tem milagres e maravilhas que também acontecem fora do templo. A viúva de Naim está com o filho morto. E está caminhando para fazer um enterro fora da cidade, porque em Naim nem cemitério tem. E eu entendo que se Naim é um lugar de paz e não tem cemitério, não é para ter morte. Só que o espírito da morte é tão ousado que ele procura entradas, brecha para poder entrar. E ele achou uma brecha e entrou na cidade. E matou o filho de uma mulher que já não tem nem mais marido. A morte bate na porta da mulher de novo. Parece que eu vejo uma mulher dizendo: meu Deus, eu vou passar isso de novo. Senhor, eu vou ter que chorar de novo. As carpinteiras vão fingir que está chorando comigo de novo. Eu vou ter que preparar cortejo de novo. Eu vou ter que sair da cidade para enterrar de novo. Só que tudo só acontece enquanto Jesus não volta o pé do lugar. Porque eu costumo dizer que quando Jesus chega, Satanás tem que sair. O mal tem que sair. O inimigo tem que bater em retirada. Toda a situação só acontece enquanto Jesus não volta o pé. Porque onde Jesus coloca pé, Satanás não bota a mão. Satanás, ele não permanece. O cortejo está acontecendo. A mulher chorando e a mãe chorando. Mas ainda porque de fato quem estava sentindo a dor era a mãe. Era a mãe que estava saindo para enterrar. Só que o problema é que o cordeiro já está com a copa aberta. Só que ele não sabia que Deus já tinha decretado que não ia ter enterro naquele dia. Alabaia. A cova estava aberta esperando alguém. Alabaia da calabaia súbia. Eu não sei nem com quem Deus está falando. O velório estava todo preparado. Lá não chorebaia sai. O povo está chorando. O cordeiro já tinha abrido o buraco dizendo: o filho dela vai entrar aqui. De calabaia. Eu não sei com quem Deus está falando. Mas essa noite Deus está dizendo: não vai ter enterro não. Porque o meu filho é meu. E eu vou visitar ele. A cova que abriram para ele eu vou fechar. Tem livramento de Deus liberado aqui neste lugar. Tá chorando a mãe, tá chorando porque o filho morreu. Ela tá passando a mesma situação que ela já tinha passado. Só que enquanto ela tá indo a caminho da saída, da porta de saída, porque porta representa muitas coisas, ela tá indo em direção à porta, a porta de saída. Só que Jesus tem situações que ele não deixa nem sair. Deus não deixa nem passar da porta para fora a situação. Porque ela Deus dizendo: se não era para ter morte, não vai passar nem da porta. Eu vou resolver a situação no lugar que está. Aí Deus agora, aleluia, Jesus vem com seus aleluia, discípulos, e aqueles que estão levantando muito, Jesus, cheguem aí. Jesus olha para a mulher, porque Deus sabe quem está chorando de verdade. Jesus não vai para a carpideira. Jesus não vai para a parentela, não vai. Ele vai diretamente para a mãe e diz: mulher, não chore, não chore, não chore. Mulher, não chora não, para de chorar, mulher. Para de chorar. Aí quem não conhece Jesus está perguntando: quem é ele? Para dizer a ela: não chore. Quem é ele? Será que não está vendo a dor da mãe? Não está
deixar a sepultura. Ele tem autoridade para repreender o espírito da morte que tem sido liberado sobre a vida de muitos. E com muita autoridade ele parou, aleluia, aquele cortejo. E aí ele pega aquele menino, quando ele vê aquele menino no esquife, deitado, já para ser enterrado, Jesus olha para esse menino e diz: menino, não está na hora de morrer não, meu filho. Tua mãe precisa de você. Tu precisa ajudar ela. Está na hora de se levantar. Jesus não vai deixar o cordeiro sair da cidade. Jesus vai fechar a cova antes mesmo do povo chegar no cemitério. Levanta. Deus está falando com pessoas aqui, Deus está batendo essa coisa. Levanta, sai da paralisia. Tu não está morta coisa nenhuma. Quiseram até te enterrar viva, mas você está viva. Eu te dei vida, eu te dei livramento, eu te dei sabe. Levanta e anda. Ele não tem medo de alguém se levantar. Ele tem medo de alguém se levantar. Porque ele sabe que se alguém se levantar, as coisas vão começar a mudar. Não vai continuar do jeito que está. Se alguém entender que tem que se movimentar e se levantar, a paralisia na vida de alguém hoje aqui vai ter que acabar. Você precisa se movimentar para as coisas começarem a mudar naquele lugar. Tem coisa que não é Deus que vai fazer, não, é você. Não adianta querer colocar no altar o que Deus está dizendo que é com você. Não. Deus está dizendo: não, não coloque na minha mão aquilo que eu já determinei que é com você. É você. É você que vai ter que profetizar. É você que vai ter que determinar. É você que vai ter que se levantar. É você que vai ter que estender a mão. É você que vai ter que aprender a dizer não. Aleluia. É você. Quando aquele homem levanta, ele não vai para outro lugar, não. Porque quem é grato sabe exatamente onde tem que agradecer. Aí a Bíblia diz assim, ó. E apegando seu coxo que fora curado, ele juntou o povo, correu atônito para junto dele, ao Pedro chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que nos maravilhas disso? Ou por que olhas tanto para nós? Como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar esse homem. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vos entregaste e perante a face de Pilato negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Quando o povo viu a mudança daquele homem, aquela mudança radical, uma pessoa que estava na situação que estava mendigando na porta, vivendo por aquele povo, aquele homem em pé, andando tranquilamente, adorando, glorificando com tanta alegria, com tanta graça, com tanta gratidão. O povo olhou assim: não é ele, não é possível. Não é ele, não é possível. Ela, aquela, não é ele, aquele, não é ele, não é possível. Só que aí Pedro João corre e diz: não, é ele mesmo. Jesus chegou na vida dele. Jesus quer chegar na sua. Jesus mudou a história dele. Jesus quer mudar a sua. Não acreditaram não, mas tiveram que ver. Tiveram que ver que Deus tem poder para fazer milagre acontecer. E se você acreditar e se movimentar, Deus está dizendo: eu vou te tirar da situação que você está. Essa situação de vergonha, essa situação de derrota que tem batido na tua vida.